Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre como encontrar ações baratas. Nos meus últimos vídeos aí eu recebi muitos comentários de pessoas me perguntando: Guilherme, como eu faço para encontrar ações baratas? E claro, isso fica muito difícil de falar em comentários, então eu resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto. E essa é a parte um. Esse vídeo, na verdade, será dividido em dois, né? Essa é a parte um. Então fica comigo até o final do vídeo, porque amanhã vai sair a parte 2, né? E claro, vou deixar também no final do vídeo o link para a parte 2, né? Então não faz muito sentido ver apenas metade da parte um e depois metade da parte 2, né? Então fica comigo até o final do vídeo. Eu vou fazer esse vídeo de maneira bem completa, já falando de alguns indicadores, alguns filtros para encontrar ações baratas, inclusive como que eu faço isso. E no final do vídeo eu também vou falar sobre algumas ações que se encaixam dentro desse filtro aqui que eu montei nessa parte um. E se você é novo aqui, né, se novo ou nova, né, ainda não se inscreveu no canal, então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Investimento Inteligente. Eu faço vídeos diários como esse, então se inscreva no canal, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, porque aí você não vai perder meus vídeos diários sobre o assunto. Então agora, sem mais delongas, sem mais enrolação, né, vamos para o conteúdo do vídeo. E começando aí com alguns avisos importantes, né? Eu vou falar aqui de indicadores fundamentalistas, então a gente nunca deve interpretar os indicadores de maneira isolada. Não adianta pegar um indicador lá como PL ou PVP, aplicar de maneira isolada e achar que está fazendo um grande negócio. Não, isso não existe, né? Não, nunca faça isso. Outra coisa, esses indicadores eles servem como um filtro, então também não adianta apenas ver ali, olha só, encontrei tal e tal ação que se encontra nesse filtro, então vou investir nela. Não, não adianta, porque depois você precisa estudar a fundo a companhia através dos resultados que ela divulga e das informações, né, que estão lá no site de relações com investidores da empresa. Guilherme, como eu faço para encontrar esse material? É muito fácil. Basta acessar através do Google. Então vamos supor aqui que você queira estudar mais sobre a ação do Banco do Brasil, por exemplo. Então basta colocar Banco do Brasil RI no Google, lá a primeira página, o primeiro link que vai aparecer vai ser do site de relações com investidores do Banco do Brasil. E todos esses sites aí de empresas que negociam ações na bolsa são muito intuitivos, basta você ir apertando ali e olhando ali, né, que aparece ali resultados, central de resultados, você vai apertar ali, vai ver de qual trimestre que você quer ver os resultados, vai baixar um PDF, né? E vocês já devem ter visto, né, aqui no meu canal todas as informações que eu trago das empresas, os resultados, né, o lucro, todas essas situações eu trago diretamente do site de RI da empresa, que é a fonte mais confiável que existe, tá? Então, a gente usa outros sites para fazer um filtro, porque são muitas ações, né? Então a gente usa sites como Status Invest, por exemplo, existe o Fundamentos também, existem vários sites nesse sentido, né? Mas para um filtro, como um guia aí, né, para você ir começando a estudar e depois aquela ação que chamar a atenção que você quer estudar a fundo, aí sim tem que entrar no RI da empresa, pegar os documentos oficiais da empresa, né, para que você tenha aí um estudo mais completo possível. Então aqui, primeiro indicador, né, um dos mais famosos, né, é o indicador PL. O que é isso, né? Esse é o preço-lucro, que basicamente vai mostrar quantas vezes o mercado está pagando pelo lucro da companhia. Então, se aquela companhia, né, distribuísse todo o seu lucro líquido, né, quantos anos demoraria para recuperar o investimento? Então, se uma ação tem lá um PL de 5, né, significa então que se ela distribuísse todo o lucro para os acionistas, em 5 anos esse investimento que o acionista fez, ele retornaria, né, ele seria pago. Então, basicamente é quantas vezes o mercado quer pagar pelo lucro daquela companhia, né? E o PL, na verdade, ele é resultado de uma fórmula matemática, né, que nada mais é do que a cotação da ação, ou seja, o preço dividido pelo lucro líquido anual por papel. Então, o resultado disso vai expressar o número de anos, né, que o mercado espera aí que tenha esse retorno, né? E basicamente o que isso mostra, né? O PL, quando ele está muito alto, é um PL então que mostra aí que uma ação provavelmente está com um preço esticado, né? E um PL baixo significa, no geral, aí, que a empresa está com um preço abaixo, aí, que ela pode estar descontada. Mas no PL também ele serve aí
como um indicador de expectativa do mercado, né? Então, às vezes, uma ação que está com PL baixo também demonstra que o mercado não está confiando naquela ação, né? E uma ação com PL alto pode significar que o mercado está confiando muito naquela ação, né? Só que se ela não entregar os resultados esperados, então ela vai cair bastante, né? Então, exemplos disso aí de PL alto, por exemplo, já aconteceu muitas vezes. Quando a Ambev lá teve um PL de 40, por exemplo, anos depois ela caiu. Esse experimento aqui eu já fiz aqui mostrando o histórico de algumas empresas que quando estavam com PL alto caíram muito nos anos seguintes, né? Claro que isso não é uma regra, pode ser que uma empresa de PL alto ela atinja assim essas expectativas do mercado, né? E consequentemente ela ganhe valor, mas é um risco maior e quando você investe numa ação assim você tem que saber, né, estar ciente desse risco. E basicamente assim no geral um PL bom, assim, para mim, né? Claro, decisões de investimento são estritamente pessoais, nada aqui é recomendação, né? Mas eu pessoalmente gosto de ações que estejam sendo negociadas com um PL abaixo de 10. O PL também pode variar de setor para setor. Alguns setores aí tem empresas negociando com PL acima disso. Vamos supor aí algum setor aí com PL geralmente que gira por volta de 20. Então é bom comparar com empresas do mesmo setor, né? Mas, por exemplo, o mercado aí bancário, por exemplo, o setor bancário geralmente tem um PL mais baixo. Então, se você vê um banco aí, por exemplo, negociando com um PL de 20, então pode ser que ele esteja esticado porque os seus pares aí geralmente ostentam um PL mais baixo. E um outro indicador aqui bem legal de ver é o preço sobre valor patrimonial, também conhecido como PVP, né? Esse indicador basicamente ele vai mostrar aí, né, um filtro aí de empresas que podem estar baratas, empresas que podem estar caras, né? Então o PVP, quando ele está abaixo de 1, significa que essa empresa está sendo negociada com um valor de mercado, né, naquele momento abaixo do seu valor patrimonial. Então, como vocês sabem, né, uma empresa ela tem patrimônio, ela tem um banco, por exemplo, tem agências, né, tem imóveis, tem uma série de bens, né, que compõem então o seu valor patrimonial, né? E então se esse PVP tiver abaixo de 1, significa que aquela ação, né, está sendo cotada, ela está com valor de mercado abaixo do seu valor patrimonial. Então, geralmente essas empresas que têm um PVP abaixo de 1 carregam aí um menor risco no geral, né? Claro, tem que analisar a empresa especificamente, o setor especificamente. Isso aqui é apenas um filtro aí da nossa caça a empresas que podem estar baratas, né? Quando tiver igual a 1, então o valor de mercado está igual ao valor patrimonial, e quando tiver maior que 1, então o valor de mercado está maior que o valor patrimonial, né? Então, para o nosso filtro aqui, o ideal seria a gente utilizar um PVP abaixo de 1. Isso é uma regra? Claro que não, eu mesmo invisto em ações aí com PVP acima de 1, porque, como eu falei, não basta ver apenas um indicador sozinho, né? A gente tem que ver o conjunto desses indicadores e depois entrar a fundo aí nos resultados da empresa, né? Na realidade da empresa. E aqui o valor patrimonial por ação, basicamente, ele é um reflexo até do PVP, né? Porque se o PVP estiver abaixo de 1, então está cotado aí abaixo do valor patrimonial, então, obviamente, o valor patrimonial por ação, o VPA, né, vai estar maior do que a cotação naquele momento, né? Então, aqui é comum a gente ver, né, valores aí distintos entre valor de mercado e valor patrimonial, a gente sabe disso, né? Muito dificilmente uma empresa ela é negociada no mercado com o mesmo valor patrimonial que ela tem, né? E o VPA, basicamente, ele é calculado, né, através de uma fórmula aí, que é o valor do patrimônio líquido dividido pelo total de ações da companhia. E se o VPA, então, for maior que a cotação, pode indicar que a ação está barata. O indicador da liquidez corrente, basicamente, ele tem aí uma ligação muito forte com a geração de caixa da companhia. Então, isso é muito bom de a gente analisar, porque quando essa liquidez corrente aí tiver acima de 1, né, isso mostra então que a companhia tem uma boa geração de caixa aí, né, e que ela consegue cumprir os seus compromissos aí de curto prazo. Liquidez corrente então tem muito a ver com a geração de caixa e com a capacidade da companhia de honrar os seus compromissos de curto prazo aí dentro do próximo ano, né? Então, esse indicador ele leva em consideração a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante da companhia, ou seja,
o curto prazo, né? Se essa liquidez corrente estiver abaixo de 1, então mostra que a companhia pode estar com problemas de geração de caixa, né? E com uma dificuldade para pagar os seus compromissos de curto prazo, o que não deixa de ser um alerta, né? Então isso é bem importante. Se tiver igual a 1, então ela consegue pagar, mas sem muita folga, né? Sem folga nenhuma, na verdade. E se tiver maior que 1, isso é bom, então a companhia consegue pagar, consegue gerar caixa de maneira legal aí, né? E uma situação muito interessante, né, que a gente vê aí algumas ações cotadas na bolsa aí, negociadas na bolsa, com uma liquidez corrente bem alta, às vezes de 3, 4, né? Então isso mostra aí uma robustez na geração de caixa. Geração de caixa, na minha opinião, é um dos fatores mais importantes numa empresa. Então, se uma empresa ela estiver sendo negociada aí com PL abaixo de 10, né, ou próximo de 10, se ela tiver com um PVP abaixo de 1, né, e tiver uma liquidez corrente alta, muito provavelmente essa companhia pode ser aí que ela esteja sendo muito penalizada, descontada na bolsa, que ela esteja barata naquele momento, porque é uma empresa que gera caixa, né? Então ela não deveria estar com PL tão baixo, com PVP tão baixo, né? E vendo aqui mais um indicador, o ROI, né, que basicamente é o retorno sobre o patrimônio líquido da companhia. E isso é medido através aí de um cálculo, né, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. E o ROI ele é um indicador de eficiência, na verdade, né, porque ele vai medir o retorno, né, o resultado que a companhia consegue gerar ao aplicar os seus próprios recursos, né? Então isso é muito importante, né, de ser medido, né? Então, vendo aí a aplicação dos recursos próprios da companhia, quanto que ela consegue gerar de resultado ao aplicá-los, né? E esse indicador ele é bom acima de 15%, acima de 15% é muito bom, mas eu considero ele aceitável entre 10 e 15%. Então agora, pessoal, a gente vai para aquela parte final do vídeo que eu falei, né? Porque agora eu vou mostrar algumas empresas que se encaixam dentro desses filtros aqui, esses 5 filtros aí, né? Que eu mostrei aqui no vídeo. Lembrando que eu estou utilizando aqui um PL abaixo de 10, que eu considero PVP abaixo de 1 bom, o VPA daí consequentemente vai estar, né, acima da cotação atual se esse PVP for abaixo de 1, liquidez corrente acima de 1, porque eu quero empresas que consigam gerar caixa aí de maneira sólida, né? E um ROI acima de 15%, mas é aceitável acima de 10%, mas aqui para o vídeo eu coloquei um ROI acima de 15%, que eu considero ótimo. Então vamos lá para as empresas que retornaram nesses filtros. A primeira empresa foi a Neoenergia, né? Neoenergia que é uma companhia aí que está expandindo e que nos últimos 12 meses já pagou um dividend yield interessante, mas claro, ela tem feito investimentos, pode ser que pague bons dividendos no futuro. Atualmente tem um dividend yield aí de 4%, né, nos últimos 12 meses, PL de 5, PVP de 0,91, então como eu falei, né, está abaixo de 1, né, liquidez corrente de 1,20, então uma companhia que consegue honrar seus compromissos de curto prazo, consegue gerar caixa, né? E um ROI de 16%, que é muito bom. Uma companhia também que é importante, eu vou falar sobre isso aí no vídeo 2, né? Que cresce suas receitas e seus lucros ano após ano. Mais uma empresa que retornou aqui, uma empresa até que está sofrendo bastante nesse momento, por conta do mercado em que ela atua, né, que é um mercado cíclico e que está aí de commodities, né, então é uma empresa que tem apanhado aí, principalmente na última semana, né, a Uzi Minas, dividend yield de 17% nos últimos 12 meses, ela tem um PL muito baixo aí de 1,4, né, PVP de 0,60, uma empresa então que está bem descontada em relação ao seu valor patrimonial, liquidez corrente de 3,69, então uma empresa aí que consegue gerar caixa, né, e um ROI de 40%, que é excelente, né? Então, aí alguns resultados da Uzi Minas, alguns indicadores da Uzi Minas que passou aqui por esse filtro específico desse vídeo, né? Mais uma empresa aqui é a Copel, né? Que é uma empresa de energia elétrica do Paraná, é uma estatal, né? Pagou dividend yield aí excelente nos últimos 12 meses, né? De 15,6%. Tem um PL de 4 apenas, ela está aí com um PVP de 0,92, então abaixo de 1, liquidez corrente de 1,40, acima de 1, então também bom, e um ROI de 22%, que é excelente, empresa que também cresce suas receitas e seus lucros ano após ano. E mais uma empresa aqui, que também é do Paraná, né, a Sanepar,
também passou por nosso filtro aqui, né? Pagou quase 6% de dividend yield nos últimos 12 meses. É uma empresa que, na minha opinião, no longo prazo, tem uma capacidade de crescer muito, né? Principalmente também por conta do marco legal de saneamento. PL de quase 5, então ainda baixo, PVP de 0,74, liquidez corrente de quase 2, uma empresa que também gera caixa, né, de maneira sólida, um ROI de 15%, que é bom, e também uma empresa que cresce suas receitas e seus lucros ano após ano. Então, pessoal, essa é a parte 1 do vídeo. Amanhã eu vou postar a parte 2 e também vou deixar aqui o link, né, para quem for ver em algum outro momento aí. Vou deixar passando aqui no final, né? Você pode só clicar aí para ver a parte 2, a continuação, né? Forte abraço a todos e até a próxima.